a terceira palestra do SIC Saúde Brasil 2013, intitulada Gestão da Inovação e Serviço de Atenção à Saúde, proferida pela doutora Ana Maria Malik, da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Legal, você volta atrás. Na área da saúde isso é difícil, porque uma vez implantado, depois que pega, fica difícil de fazer a avaliação do que aconteceu depois. Entre outras coisas, vamos deixar isso aqui entre nós, porque você não tinha a base de dados do antes. Então, você não sabe se o depois é melhor que o antes. Mas você sempre supõe que o que é novo é melhor. Então, hoje as pessoas falam em deshospitalização, por exemplo. Tudo bem que a Suíça, eu sempre digo que em país que tem 14 habitantes e uma renda per capita de muitos milhões per capita, também eu toco também. Mas, na verdade, na Suíça fizeram um estudo de redução de número de leitos de terapia intensiva. Aí, porque tinha leito demais. Aí olharam o que acontecia. E aí houve um aumento no número de óbitos de pacientes que deixaram de ter acesso a leito de terapia intensiva. Então, em 10 anos, diminuiu e depois aumentou de novo. Só de pensar em ver esse tipo de estudo feito aqui no Brasil, quer dizer, desculpa, estudo não, de ver esse tipo de medida tomada aqui no Brasil, podia ser assustador. Quer dizer, eu me lembro uma vez, era ministro Humberto Costa, ele foi para a África. Na África ele falou critério para internação em UTI, quase que os médicos da Sociedade de Medicina Intensiva pegarem armas para matar o cara. Acho que ele deu o anúncio, porque ele estava na África, que era para não correr esse risco. Então, e aí, alguns processos, tanto assistenciais quanto na área da saúde, muito mais devagar, os administrativos, melhoram regularmente. E alguns métodos antigos e ineficientes vão sendo abandonados. Não sei o quanto vocês já viram de, por exemplo, até no PSF, computadorzinho de mão, palmetopes. Agora, o que um palmetop pressupõe? Pressupõe um monte de coisa. Então, de vez em quando, o palmetop quebra. E aí, o que você faz se você não tem o papel? E qual é o sistema de backup? E o que você faz para depois baixar aquilo? Quer dizer, são coisas nas quais, com muita frequência, quem faz a gestão não pensa, que é uma outra palavra fundamental na área de gestão em geral e gestão em saúde em particular, que é a palavra consequência. Quer dizer, o que acontece no day after? Eu prometo para todo mundo fazer uma campanha, para todo mundo não, para todas as mulheres fazer uma campanha de Papa Nicolau. Aí eu pego e consigo colher maciçamente exame de Papa Nicolau de todo mundo. E o que eu faço no day after? Preciso pagar alguém para ler o exame. Depois que eu paguei para ler o exame, eu preciso avisar as mulheres cujo exame deu problema, pelo menos, que deu problema. Onde que eu vou achar essas mulheres? Quer dizer, você fazer uma medida dessa tem um custo e uma consequência enormes. Fazer mutirão é fácil. O problema é como é que você vai amarrar as pontas depois. E o que a gente tem na área da saúde, com muita frequência, é trabalhar com dogma. Quer dizer, é assim. E o pior é que é assim até deixar de ser assim. Então, nas organizações de saúde também é assim. Quer dizer, por exemplo, prontuário. Prontuário, em qualquer organização, não é uma coisa muito legal, não é uma coisa muito feliz. Se o cartão SUS começar a funcionar de verdade, do que o cartão SUS depende? Informação. Você coloca lá dentro. Portanto, um prontuário ruim em papel não tem por que ser melhor se for informatizado. Ele só vai mostrar o erro para mais gente. Quando a gente fala em inovação, tem gente que espera o prêmio Nobel. Não, não precisa. Prêmio Nobel, muito pouca gente vai conseguir ganhar. Agora, por exemplo, vocês já ouviram falar em POP?
POP é uma palavra que na indústria existe faz 100 anos, ou mais, na área que chama procedimento operacional padrão, e que, na verdade, tem a ver com descrever processo. Eu terminarei antes de 10 minutos. Eu estou popada aqui. Mas muito obrigada pelo aviso. O importante é ser educado. De qualquer maneira, POP. Agora, as pessoas daqui, que têm aquelas poucas pessoas daqui que têm mais de 40 anos e estudaram gestão, ouviram falar em reengenharia. Reengenharia é uma coisa dos anos 90. Para que servia a reengenharia? Racionalizar, aumentar a eficiência, reduzir custos. Alguém ouve falar em reengenharia hoje? O sinônimo mais próximo de reengenharia hoje chama Lean. E ainda é mais bonito porque chama Lean 6 Sigma, ou Lean Six Sigma. Que no fundo, a mesma coisa, quer dizer, ela tenta fazer a lipo, quer dizer, na época se falava que reengenharia era a lipo dos processos. E hoje, que mudou o nome da reengenharia para Lean, o nome mudou, mas continua se dizendo que é a lipo dos processos, quer dizer, tentar evitar o retrabalho, porque já incorporaram o termo da qualidade, retrabalho, etc. Agora, lamento informar, mas tudo isso é ótimo, reengenharia também é ótima, o duro é saber usar. Quer dizer, com remédio a gente já até sabe, embora a Laís seja contra, e eu sou mais ou menos contra também, mas você já sabe que tem que vir na bula para que serve, para que não serve e de que maneira faz mal. Com esse tipo de coisa também. Quer dizer, serve para algumas coisas, não serve para outras. Acreditação serve para algumas coisas e não serve para outras. É que a gente sempre está à espera daquele óleo de fígado de bacalhau que serve para qualquer coisa, né? Chá de carqueja. Aí tem sistemas de franquia. O que é sistema de franquia? Sistema de franquia é como se fosse um programa federal replicado milhões de vezes. Hoje, rede é uma coisa super conhecida. Então, o que há de novo? Com muita frequência, o que há de novo é tentar dar um nome para alguma coisa que com outro nome não pegou. Linha de cuidado e telemedicina, que mais ou menos é novo. Mais ou menos é novo porque é assim, um moço chamado Michael Crichton, que foi o autor do Parque dos Dinossauros, ele, entre outras qualidades, ele era médico, ou ainda é, formado em medicina. Ele fez um livro de ficção, e nesse livro de ficção, de quando ele era aluno, não era ficção, desculpa, eram contos dele enquanto aluno da Faculdade de Medicina, o que ele contou? Ele contava que ele morava em Boston, e aí era muito longe, vejam, nós estamos em Salvador, era muito longe de Boston para o aeroporto de Boston. Então, o médico não queria se deslocar. Então, tinha no ambulatório de Boston alguns equipamentos vinculados ao Hospital Central da Harvard na cidade, e se fazia isso anos 60. Então, vocês percebem que tudo é muito novo. Então, a grande questão é assim, ó, novidade é uma coisa, inovação, como a gente viu, é outra, e déjà vu é um sintoma de problema neurológico, né? Que você está com a sensação de déjà vu. Eu coloquei aqui, desculpem o sacrilégio, olha, eu nem consigo fazer o verdinho, está aqui, ó. Eu coloquei aqui uma rede do DASA. O DASA é a primeira rede que abriu capital de laboratórios ou de centros diagnósticos. Por que eu coloquei o DASA aqui? Porque o DASA, no seu site, eu procurei no site ontem, está lá. O DASA tem a sua linha Premium, mercadologicamente Premium quer dizer chique. Depois tem a linha Executivo, porque Executivo é legal.
Depois tem standard, que é para o povão. E depois tem público, porque o DASA também presta muitos serviços para o SUS. Então, está na vocação deles, que, de verdade, todos os exames deles são feitos no mesmo lugar, do mesmo jeito. O que muda a rigor é a gentileza com a qual você é atendido no call center para marcar a hora e o coque da pessoa que te atende quando você vai fazer a coisa, né? Mas, teoricamente, a rede DASA atende do público ao premium. Linhas de cuidado, vale tudo. Rede cegonha, eu acho que é legal a rede cegonha. Tem um pequeno problema, eu espero que mais cedo ou mais tarde a população brasileira descubra que não é exatamente com a cegonha que vêm os bebês. Mas, fora isso, já houve milhões de programas de mesma lógica, com um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Agora, pelo amor de Deus, vamos atender direito, vamos fazer menos cesárea, vamos fazer pré-natal direitinho e vamos cuidar do bebê. Telesaúde, também, é mais ou menos um déjà vu, mas tudo bem. Funciona, ajuda. Hoje é um programa nacional, que bom. Isso aqui, que é a classificação de Manchester. Essa classificação de Manchester, no limite, é como você vai fazer o Lean no serviço de emergência. É como você vai dizer o que quem precisa. É como é que você vai fazer a coisa funcionar de forma racional. Quer dizer, tudo isso não começou no século XXI. As organizações em relação... Já veio os 5 minutos? Ainda não. As organizações em relação à inovação, elas podem ser basicamente de 2 tipos. Uma, as organizações que consideram que a inovação é estável e as que consideram que as condições são descontínuas. Olha que coisa linda. Tem algumas organizações que são absolutamente otimistas, além de estáveis, e que assumem, senhoras e senhores, que existem regras do jogo. Quer dizer, a Anvisa falou que para ter incorporação de tecnologia faz assim. E todo mundo acredita e acha que o mundo é assim mesmo. As organizações que inventam coisas e remédios ficam bravíssimas, mas tudo bem, tem jogo, tem regra. O pessoal que trabalha com coisas descontínuas, elas assumem que as regras aparecem quando elas aparecem. E aí, precisa de alguma tolerância perante a ambiguidade. Sônia estava falando, por exemplo, ela está fazendo uma pesquisa que eu fiquei morrendo de vontade de ver, sobre a ocupação pelas UPPs. E que uma coisa que o pessoal das comunidades tem pedido é qual é a regra de funcionamento das UPPs, porque não tem a regra. Então, as regras acabam aparecendo, se Deus quiser. Agora, enquanto não tem, tem que ser tolerante. A alocação de recursos, a Laís falou isso, tem a ver com regra e com tomada de decisão racional. Nas organizações que trabalham com condição descontínua, eles assumem que o risco de não tomar a decisão é alto. Portanto, você vai tomar a decisão rapidamente e a probabilidade de erro é alta. Sempre é, né? E aí, as organizações mais estáveis procuram trajetórias definidas e estabilidade. E aqui, o começo, já que eu estou falando para gente que tem 40 anos, algumas das pessoas que estão aqui, o programa do Chacrinha acabava quando terminava. Então, aqui começa quando inicia. E muitas vezes o processo de inovação é assim mesmo. Então, para a inovação em saúde, cuidado. Com muita frequência, a inovação no processo é mais importante que a inovação no produto. E por isso que hoje em dia, na área de gestão da qualidade, gestão da segurança, se usa muito essas 3 palavrinhas aqui, Uso errado, uso abaixo do recomendado,
uso acima do recomendado. Agora, a indústria fala, pelo amor de Deus, faz o que você quiser, mas usa. A gente pode pensar se a gente quer adotar rápido, se a gente quer pensar mais ou não. Agora, a gente que acha que o povo da saúde é rapidinho na adoção das coisas, a gente que trabalha no setor saúde quer acreditar que nós somos super inovadores, mas não somos. Somos conservadores no limite. É possível formar inovadores, sim. O assunto do empreendedorismo é um deles. Agora, tem duas coisas fundamentais para isso. Comunicação. Se as pessoas não souberem o que acontece, você não vai conseguir caminhar. E número 2, a inovação significa risco. Inovação estável, inovação... Desculpa. A inovação com certeza do que vai acontecer não existe. E rede é necessidade básica para a inovação. Quer dizer, se você é sozinho, se você é sozinha, não adianta. Meninas, um produto novo de maquiagem só vai ser considerado legal se muitas de nós adotarmos e falarmos para as demais que é legal. Muito obrigada. Senão vai ter gente que vai achar feio. E aí, todo mundo fala nessa coisa de sustentabilidade. Então, todo mundo fala no chamado triple bottom line, que tem que pensar nas pessoas, no planeta e no lucro. Qualquer empresa precisa fazer isso. Na nossa área, quando a gente fala em agregar valor, a gente pensa em cuidado, que é diferente de saúde, e o valor vai ser o resultado com isso. Então, eu dei 3 exemplos que são muito usados na área de sustentabilidade. O primeiro é assim, uma bolsinha básica, que custa $1.200, mas essa é da barata ainda, hein? Agora, a réplica, o termo técnico é réplica. A réplica custa só 70. Agora, a réplica se desfaz rapidamente, então ela é menos sustentável. Ela não paga imposto. Você paga menos por uma coisa que você não precisa, mas isso tanto faz. E ela dura menos. Eu não botei aquele que eu acho mais bonitinho, que é o computador com a maçã pendurada. Mas eu botei esse que tem o bichinho da maçã, porque de vez em quando a réplica também pode ser bichada. E eu quero saber o seguinte, quer dizer, até que ponto as pessoas estão preocupadas com reciclagem, com lixo. Senhoras e senhores, eu não vou perguntar para os senhores e para as senhoras quanto de lixo vocês geram, mas eu sei o quanto de lixo eu gero. E ainda tem aquela coisa da ética que não é, mas enfim, é anedótico, né? Que as pessoas, quando não tem ninguém olhando, continuam jogando papel de bala pela janela do carro. Não se pode mais falar em bituca de cigarro, porque bituca de cigarro é politicamente muito incorreto.